Olá, queridos, estamos começando aqui mais um Papo do Bem. Eu sou a Aline Mariano e estamos muito contentes de ter você aí desse lado conosco. Estamos hoje recebendo dos nossos estúdios o Rodrigo Xavier. Rodrigo é lá da cidade de Jaci, dirigente da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e hoje vai bater um papo aqui conosco muito delicioso, como todos os outros que você vem acompanhando aí. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que desperta muito interesse. Desdobramento, sonho, o que será que é isso? Já aconteceu com você? Não aconteceu? Você já viu? Nunca ouviu? Esses minutos aqui serão preciosos para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que é isso. Rodrigo, muito obrigada. Muita gratidão em receber você aqui. Estamos muito felizes. Você está vindo lá de Jaci. Grande Jaci. Grande Jaci. Jaci está bonita. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui na DDE. É sempre bom ter um espaço para a gente falar sobre espiritismo, né? Ainda mais assuntos assim que as pessoas gostam tanto, né? Todo mundo acho que passou por isso ou tem dúvidas sobre esse assunto, né? Então é muito bom. Então fica aqui já o meu agradecimento por estar aqui com você hoje. O que é desdobramento? Desdobramento. Desdobramento é o ato de desdobrar algo em duas ou mais partes. Então, seria uma subdivisão. Então, dentro do Espiritismo, ele faz essa relação ao ato do desprendimento do corpo espiritual e do corpo físico. Então, se a gente for buscar nas referências, Kardec vai dizer o seguinte, basicamente, nós somos espíritos, somos seres que não temos matéria, somos imateriais. Então, nós temos ali a capacidade do pensamento. Nós temos a consciência. Esses somos nós. Só que a gente precisa lidar no mundo, no dia a dia, no meio ambiente, no plano espiritual. E para isso a gente precisa ter uma ferramenta. E essa ferramenta material é o que a gente chama de perispírito, que é o corpo do espírito. Então, para que serve esse corpo do espírito? Ele serve para carregar tudo aquilo que a gente aprende. É como se fosse um bagageiro. As nossas experiências, as nossas energias, tudo aquilo que a gente cria, que a gente vivifica, fica armazenado ali. Quando nós reencarnamos, então a matéria é feita baseada numa cópia mal feita desse corpo espiritual. É claro, baseando ali nos genes do pai e da mãe, né, se reestrutura, mas a essência do que nós temos como aprendizado, a essência material, ela é repassada para o corpo físico. Por exemplo, uma deficiência, uma dificuldade física, uma incapacidade. Então, o corpo físico fica ali, um copiando o outro. Então, o que eu faço no físico passa para o corpo espiritual, o que acontece no corpo espiritual passa para o corpo físico, o que eu penso eu também manipulo, então, uma junção desses três. Então, hoje estamos aqui, os três, mais ou menos, um interpenetrando o outro. Então, estou eu espírito, corpo espiritual e corpo físico. Como eles não se chocam, que são de densidade diferente, eles ficam ali, ó, meio que juntos. O fato do desdobramento acontece quando o corpo físico entra em repouso e nós somos jogados para fora dele, espírito e corpo físico. E isso acontece com todo mundo. Então o Espiritismo não inventou o desdobramento, né? Existem muitos nomes na história, a gente busca muitas informações, muitas seitas, até os índios, né, tomavam ali os seus chás para poder encontrar os seus antepassados, tudo através do desdobramento. Então é exatamente isso, o fato de eu sair do corpo de forma intencional ou não, mas eu passo a vivenciar no plano espiritual. E qual é a diferença entre sonhar e desdobrar? Essa é uma pergunta interessante e difícil, porque todo mundo sonha e a pessoa às vezes vai pensar, mas eu tive um sonho, isso foi um desdobramento, eu saí do corpo, é real? O corpo físico, como ele é limitado apenas à matéria física, ele não aceita coisas que acontecem fora do domínio dele. Então eu sou lançado para fora do corpo, porque o corpo, quando ele entra em repouso, ele expande a energia densa que tem, a energia animal, para ele poder captar melhor algumas energias que tem na atmosfera, e ele passa a ter menos força de nos prender ali. Então nós somos lançados para fora. E quando nós estamos fora do corpo, nós temos experiências de conversa, de encontros, nós vivenciamos coisas
que nós vivenciamos no dia a dia ou coisas diferentes que são provenientes da matéria diferente. Mas o cérebro, ele recebe essas informações porque nós estamos amarrados ao corpo. Só que o cérebro não aceita. Então, de repente, eu sou lançado para fora do corpo, eu fico girando em cima do corpo. Essa sensação é transmitida para o cérebro e o cérebro vai ficar, meu Deus, que coisa é essa que está acontecendo? O que está ocorrendo aqui agora? E aí ele vai buscar alguma informação. Bom, o que pode ter trazido esse sentimento? Ah, uma roda gigante? Então ele cria a imagem de uma roda gigante e eu fico imaginando que estou dentro de uma roda gigante e tendo aquela sensação. Então o cérebro tem como finalidade nos enganar. Então o sonho é exatamente isso, é o cérebro nos enganando, tentando resolver alguns problemas e tentando dar explicação a algo que está acontecendo, mas não necessariamente é aquilo. Então geralmente o sonho é algo que não tem sentido. É algo assim, por exemplo, um elefante que está pisando pesado, caminhando, de repente ele sai rolando e vira uma bola. Não tem sentido nenhum. Sonho. Agora não, eu sonhei com uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que eu encontrei, que eu abracei, que eu senti aquele calor. Isso já não é mais algo difícil de explicar. É algo mais real. Então isso é desdobramento. E aí a gente começa então a identificar, bom, até onde foi real e até onde o cérebro me engana. E o cérebro é tão danadinho que quando a gente acorda, às vezes no meio da noite, que toma aquele susto, que a gente volta muito rápido, a gente lembra perfeitamente o que estava sonhando. Isso. Aí você dorme, levanta de manhã, acorda, fala, meu Deus, eu tive um sonho tão bacana, mas que sonho que eu tive que eu não lembro. Então o cérebro já teve tempo de nos enganar então, e de fazer aquilo. Então o fato de não nos lembrarmos do sonho é exatamente isso que você está falando, é esse mecanismo. Exatamente. O cérebro ele não vai registrar aquela informação, ou pelo menos ele vai falar, não, isso é real. Então ele vai nos enganar. O certo, para quem quer realmente estudar, para quem quer perceber o que acontece com ele, porque isso acontece com todo mundo, independente de religião, independente de qualquer coisa, que isso é orgânico, é bom ter um caderninho do lado da cama. Acordou, escreve. Ou um livrinho, um diário aí. Um diário, e aí ele vai pouco a pouco percebendo. E aí a hora que você começa a ler, a lembrança retorna. E aí você consegue fazer uma linha, um progresso que você está tendo, ou algo que você perderia se fosse simplesmente deixar passar. E quando estamos fora do corpo, essa é uma pergunta interessante para mim, para você. Presta bem atenção. A gente faz o que fora do corpo? Tudo que a gente faz no corpo e mais um pouco. Tudinho? Tudo. E aí? Por quê? Fora do corpo, nós somos a mesma pessoa. Então, estando fora do corpo, nós podemos nos encontrar com pessoas encarnadas, que também estão fora do corpo. Nós podemos encontrar pessoas que estão sem a matéria física. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer até turismo espiritual. Então, depende da índole da pessoa, depende daquilo que ela está adaptada a fazer. André Luiz, em Missionários da Luz, ele conta uma passagem de uma senhora que chega desesperada, ela já desencarnada, e ela chega para o instrutor do André Luiz e fala assim, eu preciso de ajuda porque o meu filho vai desencarnar essa noite. E eu fui designada para acompanhá-lo nesses últimos meses para ele resolver algumas pendências antes de desencarnar, mas eu não vou dar conta. Ele vai desencarnar hoje, está muito difícil a situação dele. Então eles rapidamente vão até lá na casa e chegando lá eles começam a acompanhar a situação e ver que realmente está difícil. Falou, não, ele vai desencarnar essa noite, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele mentaliza, daí um pouquinho chega uma equipe, um senhor, mais alguns auxiliares, né, para ajudá-lo no trabalho. E o senhorzinho especialista naquele trabalho olha e fala, não, tem uma pessoa que pode ajudar a gente. E ele sai daquele quarto, busca uma pessoa encarnada que estava dormindo na cidade do Rio de Janeiro, retira ele do corpo, leva ele até lá, e esse encarnado em desdobramento começa a doar energia. E os espíritos em volta trabalhando, né? Trabalhando as energias, 15 minutos. Então eles se despedem e leva de volta esse encarnado para o quarto dele, e o instrutor do André Luiz fala para ela, fala assim, bom, o trabalho que tinha que ser feito, foi feito. Então, a partir de agora, ele passa a ter 5 meses de vida a mais, por 15 minutos, de passe de uma pessoa encarnada.
Então, olha a moratória, olha a capacidade que nós temos de transformação de energia, de cura ou até de destruição, depende muito da vontade. Mas o encarnado, ele tem uma coisa que o desencarnado não tem, que é precioso. Vamos lá, vamos descobrir o que é. Que é a energia material, a energia animal. Essa é a matéria-prima que os espíritos se utilizam para fazer os trabalhos mais pesados. Então, olha a importância nossa fora da matéria. A partir do momento que a gente começa a trabalhar, que a gente começa a se envolver num trabalho mais sério, fora da matéria, nós continuamos o trabalho. Então, nós vamos fazer resgates, nós vamos fazer curas. Então, depende. Agora, tem gente que sai para bater perna. Então, cada um vai fazer aquilo que ele está acostumado a fazer. Se o trabalho é mais sério, obviamente que os espíritos mais sérios vão nos auxiliar. Agora, a pessoa, de repente, está ali brigando com todo mundo, xinga todo mundo em casa. A hora que ela sai do corpo, que ambiente que tem ali? É um ambiente terrível. Isso. E aí os espíritos malfazejos se aproveitam da situação. Levam ele para um lugar terrível, e aí ele sofre, aí ele tem o tal do pesadelo, que nada mais é do que o sofrimento. Então, ele está sofrendo fora da matéria e passando a informação para a matéria, e o corpo desesperado tentando, de alguma forma, trazer ele de volta. É o pesadelo. Isso é muito sério, porque a gente nunca pensa nisso, né? Tivemos aqui essa oportunidade de pensar acerca desse tema, de nos despertar, porque o que é que a gente anda fazendo por aí nas noites afora? O que eu, você, todos nós, como é que nós temos aproveitado todo esse tempo, que é um tempo que pode contar pontos positivos para mim e para você. Infelizmente, nosso papo está no fim. Eu já estou ouvindo você falando, Aline, mas está tão bom esse papo, uma delícia de papo. Quer conversar mais com o Rodrigo? Quer saber mais do assunto? A gente te convida a comentar, a compartilhar. A gente te convida a discutir com as pessoas do seu convívio sobre essa temática. Mas os nossos canais estão à disposição, vocês estão vendo aqui. Estamos aqui para vocês, para tratar desses assuntos e de outros assuntos. Fiquem de olho na nossa programação. Tem muita coisa boa por aí. E já vamos agradecer o Rodrigo. Com o coração cheio de gratidão, a gente quer dizer muito obrigada. Obrigada por essas palavras, por esses ensinamentos importantíssimos que a gente certamente vai começar a olhar diferente. Antes de dormir, vale uma boa prece, né, Rodrigo? Para isso que ela serve principalmente, né? Para preparar um ambiente. Mas eu agradeço muito pela oportunidade. É um assunto que dá para a gente buscar muita coisa na internet, né? É uma coisa que vale a pena estudar. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Volte para Jaci, mas volta sabendo que você contribuiu aqui com a gente, contribuiu com o nosso pensamento sobre viver, conviver aqui na matéria e que certamente nos auxiliar muito, muito, muito. Então, agradecer também a sua presença aí do outro lado. Fica com a gente, tem mais coisa aqui no nosso programa. Quando eu falo mais coisa, é coisinha mesmo. Vocês têm que pesquisar aqui no nosso canal. Tem muita coisa que pode ajudar a gente, clarear a nossa mente e dar uma direção diferente para os nossos pensamentos. Um forte abraço, até o nosso próximo programa, até o nosso próximo Papo do Bem.